E aí, pessoal, boa noite. São 10 horas e 23 minutos. Trazei um minutinho aí do meu programado para hoje, que era às 22 horas e 22 minutos. Sejam bem-vindos, quem está chegando, Éder, Larissa, Perli, olá, Beatriz, sejam bem-vindos, bem-vindas. Falar de algumas temáticas hoje aqui, uma em especial, e aí, Perli, uma em especial de uma postagem que eu fiz hoje mesmo, né? Fiz mais à noite, me atrasei um pouquinho. No decorrer da semana, quinta, sexta, sábado e domingo, acabei não fazendo postagens, alguns stories coloquei aí. Olá, Andréia, Cláudia, Ricardo, olá. Ei, que beleza, o pessoal tá conectando aí, muito bom. E também vou falar de uma novidade que tá chegando aí também, compartilhar com vocês. Quem está assistindo aqui ao final da transmissão vai ter a oportunidade de participar. Já vou dizer, só no final. Mas desde já, então, agradecer a presença de vocês e falar aqui da postagem que eu coloquei hoje, que entendo que é um ponto bem relevante, né? Aí, fechando aqui. Que é uma frase lá, eu tenho me habituado a compartilhar com vocês frases que eu considero de impacto, que geram algumas reflexões sobre a vida, sobre o comportamento, sobre as emoções. E de hoje, escolhi uma lá do Charles Chaplin, né? Uma personalidade mundial bem conhecida, né? Alguém que também pensava um pouco a vida, o mundo, né? E uma frase que ele coloca lá que é: a vida é maravilhosa se não se tem medo dela, né? Uma frase que faz um certo sentido, que tem uma certa lógica e que traz um ponto bem relevante, que é não temer a vida. Parece estranho também em alguns momentos. Como assim temer a vida? Não é algo que a gente tem que aproveitar o melhor? De fato, é algo que a gente pode e deve aproveitar, desde que a gente não precise ir ao encontro, melhor dizendo, daquilo que nos atrapalha, do que nos incomoda. Então existem os medos vinculados ou conectados com a vida. A vida pode gerar um certo temor, pode gerar uma certa insegurança. É bastante comum em consultório, na minha prática clínica, ter que lidar com temáticas assim, medo dos desafios da vida, aonde nos recolhemos, nos apequenamos diante dos desafios que são grandes, com certeza, cada um do seu modo, com a sua subjetividade, enfrenta as inseguranças da sua vida. Ninguém vai estar na sua pele, ninguém vai estar vivendo o que você vive, somente você. Somente você sabe os medos que você tem, somente você sabe as inseguranças pelas quais você passa. Então é difícil às vezes as pessoas querem dar pitaco, querem falar, querem opinar sobre o que você deve fazer, que é besteira, às vezes lidar com medo, deixa pra lá, passa por cima, toca a ficha, segue o barco. É fácil falar. Quem tá de fora, né? Quem vive, somente você sabe o impacto que é muitas vezes ter que lidar com um medo, com uma insegurança. Mas é algo que é importante que a gente tenha uma reflexão, que é: a vida é maravilhosa se não se tem medo dela. A gente tem que lembrar disso, de que torna-se muito mais leve, muito mais agradável, muito mais bem-vindo, muito mais acessível viver, seguir com a vida à medida em que não temos medo. Então, a gente usufrui mais, a gente aproveita melhor dessas questões da vida. Então, eu quis compartilhar com vocês um pouco dessa frase, dessa mentalidade, né, que é bem relevante. A gente tem que lembrar disso. Se está difícil de levar a vida a partir de questões de medo, de insegurança, e por conta própria você sente que não consegue lidar com isso, busque auxílio, busque uma psicoterapia. Isso pode fazer muita diferença na tua vida, para que você justamente aprenda a lidar com os medos. Não é que você vai assim fazer ele, sumir, ir embora, mas você pode com certeza fazer com que os medos não se tornem empecilhos, impeditivos na sua vida. A Cláudia colocou aqui: os pensamentos diz muito sobre nossa vida, né? Com certeza, os pensamentos, o modo como pensamos, como
observamos a vida, como lidamos mentalmente com as coisas que vivemos, podem ou nos impulsionar diante dos desafios, ou nos apequenar diante da vida também. Então, observar isso, como é que a gente lida com os nossos medos e as nossas inseguranças, é essencial. Não quer dizer que uma pessoa, para viver bem, não possa ter medo, não possa sentir insegurança. É normal sentir. A questão é o que a gente faz com esse sentimento. Quanto que a gente pode aceitar, assimilar um sentimento desse, mas não nos bloquear frente a eles. Então, isso é essencial. Então, esse é um ponto bem importante aqui. Outra coisa que eu também gostaria de falar, o pessoal tem me perguntado, nem uma, nem duas, mas algumas vezes, em diversos contextos, aqui no Instagram bastante, que é a respeito de uma temática que eu vou falar agora, que é sobre relacionamento, né? Esse é um ponto bem chave no meu trabalho, e eu até anotei aqui, vou fazer uma pergunta genérica, né? Que é assim, Vitor, o que eu faço, a pergunta mais ou menos nesse perfil, o que eu faço quando eu acabo um relacionamento, termino uma relação, seja de casamento, seja de namoro, seja o pessoal fala lá um relacionamento às vezes mais esporádico, tem falado do crush, né? De um ficante. O que eu faço quando eu termino com alguém, mas eu tenho que conviver com essa pessoa num certo contexto? Exemplo, no trabalho, na faculdade, na vizinhança. Eu terminei com a pessoa, mas ela ou ele é meu vizinho, minha vizinha. Cruzo com essa pessoa todo dia. Eu tenho que lidar com essa pessoa em algum contexto, sempre, a todo momento. O que eu faço? Como é que eu lido com isso? Eu sofro, eu não consigo esquecer, eu lembro da pessoa, eu tenho vontade de vê-la, eu tenho vontade de estar mais próximo, mas não quero mais, ou a pessoa não me quer, como é que eu lido com isso? Então, essa pergunta tem sido frequente e é um ponto bem complexo mesmo, né? Porque, em geral, para que possamos superar uma situação de término de relacionamento, claro que cada situação é única, é muito específica, mas falando de um modo geral, para que a gente possa lidar com um término de relacionamento, é necessário um certo distanciamento, sim, pelo menos para poder dar tempo para a emoção assentar, para que a gente possa viver um certo luto diante de uma separação, de fato, né? O nosso organismo psíquico, né? A nossa mente, nossas emoções, elas necessitam de tempo de assentamento. É um pouco daquilo, só o tempo cura, né? Mas é o tempo nesse sentido de eu poder assimilar um pouco o que está acontecendo, as minhas novas rotinas, os meus novos cenários. É natural que exista uma associação entre o que eu vivo em termos de rotina, dia a dia, com o sentimento de amor, de carinho, de afeto que eu vivenciava com essa pessoa. À medida em que eu não tenho isso, só fico com a rotina, eu vou ficar com um vazio aqui que pede um certo preenchimento, que naturalmente vai vir com um sentimento de saudade, vai vir com uma vontade de querer ver, de fazer contato, a mão treme, é quase que uma dependência que eu tenho daquela pessoa. E consequentemente, quero vê-la. Então, se eu a vejo no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente de estudo, ou de vizinhança, como eu falei, automaticamente vai preencher e vai pedir o contato via rotina. Então, eu vou querer fazer um telefonema, vou mandar uma mensagem, vou ficar fuçando a rede social daquela pessoa, Instagram, Facebook, vou ficar em cima. Então, torna-se muito difícil para que eu libere, para que eu não me preocupe mais com um cenário assim, com uma pessoa assim. Então, diante desse questionamento, dessa pergunta, como é que faz? Ter um distanciamento é importante, ajuda, se isso não é possível por uma questão da vida prática, por exemplo, Vitor, não tem como eu sair do meu trabalho para não me ater mais a essa pessoa, ou não tem como eu trancar meu curso para eu não ver mais essa pessoa. Ou, não consigo mudar de casa agora ou de apartamento porque a gente se cruza com frequência. Se é possível, pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos, olá, boa noite. Se não é possível fazer uma transição assim, uma mudança, vale a pena avaliar o tipo de
incômodo ou de elemento emocional que ainda lhe impede de superar aquela relação. É importante que a gente chama de... É importante que eu dê espaço, pelo menos se eu não tenho tempo de assentar, eu dê um espaço de elaboração daquele sentimento. Como é que foi o meu término com essa pessoa? Eu terminei de modo adequado? Nós sentamos e conversamos sobre a questão? Ficou tudo resolvido, tudo joinha? No sentido de que aquilo que eu tinha para falar, sinto que falei, e o que aquela pessoa tinha para falar, eu tenho a informação de que ela me falou de fato. Ficaram situações atravessadas, coisas enroscadas ali, que de repente eu deixei de trocar com aquela pessoa. Se eu sinto que ainda faltam coisas a serem ditas, posso sim e devo me permitir puxar novamente a pessoa, chamá-la, falar, vamos combinar um momento, vamos sentar novamente aqui e conversar. Ainda sofro por causa desse contato entre a gente, eu ainda tenho vontade de lhe ver, mas sei que já encerramos esse ciclo, mas ainda estou com dificuldade de fazer esse encerramento de fato. Vamos conversar um pouco mais sobre, me dá uma chance de pelo menos expor e trocar mais o meu sentimento, porque entendo que isso pode me fazer a diferença, pode ser positivo. Então essa é uma sugestão que eu costumo dar. Então, se há a possibilidade do diálogo, porque às vezes nem sempre é possível também, a pessoa, brigamos, né? Estamos rompidos de um modo que gerou choque, então muitas vezes as portas de contato são cortadas, né? Então isso dificulta, mas se há algum nível de troca, há alguma possibilidade de interação, solicite isso para a pessoa, puxe ela ali, né? Claro, puxar no bom sentido, né? Com delicadeza, com respeito, peça autorização para essa pessoa para que você possa ter um novo contato e esclarecer melhor o sentimento que ainda está ali, que está difícil de sair, de sarar, né? Então isso pode ser bem relevante, fica aí enquanto dica, sugestão também para lidar com questões assim, considero bem importante. Se mesmo assim está difícil, busque auxílio terapêutico também, procure um profissional da psicoterapia, um psicólogo, que com certeza isso não quer dizer que seja fácil, mas pode lhe ajudar a superar um pouco mais essa temática. O ideal, claro, se eu tiver como ter um tempo de respiro, melhor, com certeza para liberar da relação, dar tempo de superação e buscar novas formas de amor, né, interrelacional. Mas é uma sugestão, uma dica aí. E também, por fim, pessoal, quero compartilhar com vocês, concluir meu e-book. Vou falar aqui o nome dele, Os 5 Passos para Ter um Casamento Feliz. Eu tenho me debruçado mais sobre essa temática dos relacionamentos amorosos, atendimentos de casais, mesmo no âmbito individual também, muitas temáticas relacionadas à parte do amor, dos relacionamentos, e acaba sendo um e-book onde eu compartilho um pouco das minhas percepções, tem uma pegada mais prática, eu falo de alguns pontos desses 5 passos, né, que eu entendo que são bem relevantes, e a cada passo uma sugestão de tarefa, de ação prática, para que você e o seu parceiro, a sua parceira possam estar interagindo aí e melhorando a qualidade do casamento, da relação amorosa que vocês têm. Então é um e-book que eu quero compartilhar com vocês, ele é gratuito, não tem custo algum. Na quarta-feira estarei lançando ele oficialmente, mas quem está assistindo aí, ou quem vai assistir agora nas próximas 24 horas essa live, é só me mandar pelo direct aqui do Instagram, só escrever lá, eu quero, Vitor, eu quero. Eu vou mandar o link de acesso para você poder baixar o e-book, tá? Então, é pré-lançamento, né? Tô avaliando um pouquinho essa questão aí. Quem tiver já interesse, tiver curioso, quiser saber, entra lá no meu direct, manda, só escrever, eu quero, eu já vou enviar o e-book, o link para que você faça o download do e-book. Tanto tem na versão EPUB, que permite que seja lido naquelas, quem tem o Kindle, ou iBooks, ou Google Livros, Google Play Livros, né? Ou outras plataformas de leitura de livro, de e-book. A formatação EPUB eu tenho disponível e também em formato PDF, que é mais universal, mais fácil também para quem não tem muita familiaridade com essa questão de e-books. Então eu vou deixar aí como sugestão, fiquem à vontade para solicitar, aproveitem, ele é free, ele é gratuito, ele é um presente meu que eu quero transmitir a vocês. Eu estou nessa pegada aqui de compartilhar mais, de procurar escrever mais e transmitir também por vídeos aqui um pouco do meu conhecimento, um pouco mais do meu conhecimento e da minha vivência em psicoterapia, com pessoas, com casais, nesse âmbito da qualidade de vida, ok?
Então, sintam-se à vontade para fazer essa solicitação. E, pessoal, quarta-feira, de fato, vou fazer a transmissão também, às 22 horas e 22 minutos, e aí estarei fazendo o lançamento oficial dos 5 passos para ter um casamento feliz, tá? É isso. Um bom início de semana, uma ótima semana para vocês. Começou fevereiro, começou com tudo. Esse ano promete sempre muito, cada vez mais. Esperem sempre o melhor de vocês. Não nivelem a vida por baixo, sempre por cima. Busquem estar com pessoas que elevam as ações, o pensamento, que motivem vocês. Busquem isso. Isso pode fazer... Opa, ficou mais escuro. Isso pode fazer toda a diferença na vida de todos. Ficou redundante, né? Toda a diferença na vida de todos. Mas pode fazer toda a diferença, sim, na sua vida, tá? Obrigado pela presença, pela participação. Um beijo grande. Fiquem bem e até breve, até quarta-feira, às 22 horas e 22 minutos. Tchau, tchau!